Imagine acordar e perceber que o mundo inteiro mudou. Não por acaso, mas por escolha. No primeiro segundo você pensa que é um sonho. No segundo, um erro. No terceiro, entende que está no olho de duas realidades que se confrontam. Meu nome é Caio. Sou técnico de laboratório. Hoje conto como fui arrastado para uma guerra entre duas versões do mesmo planeta e por que a vitória de uma significaria o desaparecimento da outra. Eles chamaram aquilo de ponte. Um experimento para olhar o outro lado. Cientistas reuniram equipamentos, equações e coragem suficiente para abrir uma fissura controlada entre realidades paralelas. O objetivo oficial, entender. O objetivo real, poucos admitiam. Provar que um lado era o único legítimo. A ponte não era teatral. Era precisa e perturbadora. Um arco de luz que cantava. Uma curvatura do ar. Fiquei perto. Perto demais. Senti a pele saber antes dos olhos. A sala tornava-se duas salas. Em um relógio os marcavam 13:07, no outro 13:08. Pequenas diferenças, perigosas. As versões divergiam em sutilezas. A cor do céu, a ausência de um prédio, uma estátua deslocada. Mas as consequências foram monumentais. Cada realidade defendia sua autenticidade com a ferocidade de quem sabe que perder é desaparecer. Padrões cruzavam a fissura, imagens tentando manipular memórias, distorcer certezas. Quando a ponte alargou, as bordas entre os mundos ficaram maleáveis. Uma mulher que eu conhecia tremia em outra versão, mas lá havia apenas vestígios como pegadas num vidro. A ciência havia criado um tribunal que perguntava: qual de vocês tem direito de existir? Vi a primeira ofensiva como se assistisse a uma doença, uma propagação invisível que corroía consentimentos. Objetos saltavam de um lado para o outro, uma folha de uma árvore que não existia no meu lado. Sons cruzavam tempos com ordens embutidas. Cada transferência trazia intenção, e intenção mata. Não havia exércitos com bandeiras. A batalha era tecnológica, psicológica, íntima. Cada crença coletiva que se solidificava numa das realidades enfraquecia a outra. Pessoas acordavam com lembranças alheias e, quando as aceitavam, suas realidades mudavam. Vi uma cidade reescrever suas memórias em horas. Curiosidade virou genocídio de experiências. Os cientistas tentaram conter com cálculos que evaporavam. A fricção gerava ruídos que apagavam equações. Foi aí que me chamaram. Você conhece os maquinários, disseram. Mantenha as coisas funcionando. Faça o possível para não perder tudo. Eu não me via herói. Era um técnico com luvas grossas, mãos trêmulas. Heróis são convocados pela urgência. Minha tarefa: infiltrar na ponte, coletar um fragmento estável de cada lado e criar um mapa de sobreposição, um esqueleto de pontos em comum, uma âncora. Ao atravessar, senti o mundo me puxar para dois lugares. Meu corpo virou índice, meu pensamento, balança. Lá havia cidades semelhantes com diferenças dolorosas, casas com janelas a mais, ruas que terminavam em penhascos. Em cada erro, uma história perdida. Carreguei aquele peso como matéria. Descobri que as realidades não eram inimigas naturais, mas reflexos de escolhas. Cada decisão coletiva, uma estrada, uma lei, solidificava traços que, sobrepostos, criavam tensões. A ponte amplificava essas tensões até que o tecido da realidade arrebentasse. Não era guerra entre seres, era disputa por qual decisão dominaria. Nas sombras da outra versão, vi o que viria se cedêssemos. Minha cidade, minha mãe, meus hábitos, apagados como rabiscos. O mundo que restaria seria coerente, talvez, mas o preço era o silêncio de bilhões. Defendê-lo equivalia a proteger uma narrativa, não a verdade. As fissuras cresciam e surgiu uma ameaça nova: colisão de versões. Se duas realidades ocupassem o mesmo espaço com intensidade igual, o resultado não seria fusão, mas colapso. Uma implosão que apagaria ambos os lados. Um fim sem espetáculo, um apagar de luz simultâneo. No laboratório rezei com números. Rasguei rotas de fuga na programação. Inseri redundâncias na ponte
e desenhei âncoras para memórias essenciais, nomes, canções, cheiros. Protegi aquilo que, mesmo corroído, manteria uma frequência humana mínima. Chamei de mosaico de persistência, um mapa imunológico contra o esquecimento. Lembro de um detalhe pequeno que me ancorou. A voz da minha avó descrevendo como enrolava o café. Ela dizia uma palavra que ninguém mais usava. Era só uma sílaba, quase sem significado, e eu a guardei como um relicário. Nas travessias, recitava-a como se fosse um feitiço. Vi situações em que uma única canção salvou bairros inteiros. Um coral improvisado na praça que, sem saber, sincronizava memórias e reforçava a resistência daquela versão. Percebi que o humano é, acima de tudo, um repositório de rituais. Houve um momento em que o mosaico falhou. Um fragmento que eu acreditara ser inquebrável mostrou-se permeável. A falha arrastou lembranças para outra linha do tempo e trouxe de volta rostos que já haviam partido. Fiquei dias sem conseguir distinguir se chorava por perda real ou por uma memória roubada. Essa incerteza marcou-me. A fronteira que protegi também feriu. A última travessia foi um acordo entre medo e matemática. Entrei na ponte, sabendo que talvez não voltasse do mesmo modo. Lá, lembranças tentavam seduzir-me. Escolha esta história, escolha aquele desfecho. A paz parecia plausível se uma versão cedesse, mas paz a esse preço seria assassinato. Usei o mosaico, gritei com os dados, repeti para mim as músicas da avó, o cheiro de café às 7, a frase de um amigo. Dei cada pedaço a um fragmento da ponte. Fiz vibrar como metrônomo para duas realidades. Aos poucos, os ruídos diminuíram. As bordas cessaram de lamber-se. Encontraram compasso. Quando as luzes estabilizaram, não houve aplauso. Havia o silêncio pesado de quem sobrevive, sabendo o que foi salvo e o que se perdeu. A ponte foi fechada, não destruída, mas domada para permitir apenas olhares breves entre mundos. O preço foi alto. Cidades nunca mais foram as mesmas. Memórias foram substituídas por lacunas que soavam como ausências. Hoje caminho pela rua e reconheço marcas das noites de guerra. Vejo pessoas que sorriem sem saber por quê, e outras que choram por lembranças que não tiveram. Eu, que não pedi por esse papel, carrego uma certeza. Não existe vitória sem perda. Protegemos um pedaço do possível. Ainda assim, a escolha que fiz não foi de bravura, mas de responsabilidade cínica. Salvei o que pude, sabendo que aquilo não bastaria para reparar todas as vidas afetadas. E talvez essa seja a única lição que vale a pena. Quando os universos se tocam, o gesto mais humano é cuidar do que ainda pulsa. Esta história não é só minha. É um aviso e um pedido. Se tivermos a arrogância de abrir pontes sem saber o custo, que ao menos saibamos o que valorizar quando as coisas começarem a descolar. Guardem suas canções. Guardem seus cheiros. Guardem as palavras pequenas que parecem não significar muito, porque são elas que podem, um dia, segurar a realidade pelo fio. Se você chegou até aqui, é porque acredita em histórias que importam. Faço um pedido. Compartilhe esta narrativa, não para celebrar, mas para lembrar, para que mais saibam que realidades podem se cruzar e que, quando isso ocorre, devemos proteger o que nos torna humanos: memórias, gestos, canções. Compartilhe. Mantenha suas lembranças vivas.